critério cronológico. O critério cronológico é aquele que a gente compara então, a imagem antes, num determinado momento, e depois, mais tarde. Então, se ela evoluiu, se a extensão aumentou. Então, isso sensibiliza a nossa avaliação, e o infravermelho é um teste extremamente sensível, em que você vai vendo com precocidade e vai reavaliando o processo daquela inflamação. Então, às vezes, o paciente ainda está pouco sintomático, tem uma alteração infravermelha, está ali no seu trabalho, então ainda dá tempo de modificar a questão ergonômica, se for o caso, postural, até nutricional, força, mudança de atividade, para ver antes que ele evolua para um padrão mais extenso. Tá? Então, é possível ter essa visão, essa previsibilidade com o método infravermelho fazendo o pré e durante o curso do trabalho do cliente, né, do trabalhador, no revisional, por exemplo. Então, aqui uma alteração que era antes apenas miofascial e que migrou mais agora para a articulação, se tornando uma epicondilite lateral. Então, aqui um processo evolutivo também. Aqui outra situação, o pré, uma imagem já tinha uma certa escoliose, alguns pontos mais hiperradiantes, mais hiperintensos, mas que evoluiu então com a discopatia ao longo da atividade. Né? Então, tem a questão da degeneração, tem a questão da sobrecarga do trabalho, então são elementos que vão se somando aí para esse diagnóstico. Alteração radicular, que é o caminho todo da raiz, ele pode ser muito bem delimitado, desenhado na imagem infravermelha, então isso facilita também na questão cronológica. Então, no momento admissional não existe o padrão radicular, e depois no revisional começa a aparecer o padrão radicular. Antes que o paciente tenha que parar a atividade, você pode intervir e modificar o curso da doença. É interessante também. Aqui um outro padrão de S1, glúteo esquerdo, estendo aqui até a região do calcâneo, né? Então ele segue todo um padrão na parte posterior da coxa e calcâneo. São estudos aí já validados pelos coreanos, grupos aí de neurocirurgiões, estudando lombocetalgia, cervicobraquialgias. Aqui o padrão então radicular de L5, alterando a região do hálux, e aqui na imagem plantar também o hálux alterado bilateralmente, mas do lado direito. Aqui a alteração radicular S1 na região do calcâneo, bem alterado também. Então a gente consegue documentar o local da dor, a dor irradiada, a dor referida, no antes e depois, e relacionando então com os dermátomos e a cronologia, a piora dos sintomas referidos pelo paciente e também os encontrados na imagem infravermelha, que tem uma relação muito grande com a dor. Os nervos periféricos, nervo mediano, nervo fibular, as neuropatias, de modo geral, elas aumentam muito a intensidade. Isso facilita a identificação precoce delas, até antes da eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia é muito bom para alteração motora, mas para alteração sensitiva já começa a diminuir a sua sensibilidade, e alterações de fibracinas menos ainda, ela não detecta. E o infravermelho tem uma sensibilidade altíssima para qualquer alteração, disfunção de um nervo periférico. Tem estudos em bebês, estudos em odontologia e, claro, também no trabalho. Aqui um estudo experimental com lesão de nervo ciático em rato. Aqui um caso documentado de lesão do nervo ulnar, se veja a mão em garra. Foi publicado aqui estudos na PEN, mostrando então essa correlação, essa vasodilatação associada com a dor neuropática. Aqui uma outra situação de neuropatia do mediano, nervo mediano bem desenhado. Então, quando tem a neuropatia, ela desenha exatamente o dermátomo, e quando tem o processo de dor noceptiva, inflamatória, ela desenha o ponto local da dor. Ambas as situações podem ter o trajeto associado na imagem. A dor radicular tem a presença da dor irradiada, o trajeto da dor irradiada. E no miofascial, a dor referida. Também menos específico, não é bem o dermátomo, mas é a região alterada. Aqui a gente pode observar o desenho da parestesia, onde o paciente sente a parestesia, e a imagem infravermelha denotando exatamente o local de parestesia, queixa subjetiva, vamos chamar assim, do paciente, mas que se torna objetiva. E aqui eu posso, inclusive, mensurar a diferença de emissão entre a região normal com a região anormal, ou entre a mão direita e esquerda, né? Então, se a alteração é bilateral, eu faço comparativamente na mesma mão,
entre dedos diferentes ou proximal distal. E quando a região é só de um membro, aí facilmente a diferença é direita e esquerda entre os membros. A gente também utiliza testes funcionais, onde é possível avaliar a resposta neurovegetativa simpática, mergulhando a mão em água fria, por exemplo, e vendo a resposta de vasodilatação, a hiperemia reativa. A gente vê claramente uma hiperemia reativa normal na mão esquerda, mas uma resposta muito lenta, muito diminuída na mão direita, no território mediano e ulnar, e principalmente na região ulnar aqui nesse caso, né? Uma neuropatia do ulnar aqui mais evidente, denotando uma resposta que pode ter uma correlação com o exame anatômico, o espessamento do nervo no ultrassom e com a queixa do paciente. Aqui, alteração então do nervo mediano, território mediano, um processo mais agudo de vasodilatação e aqui no processo mais crônico de vasoconstrição naquele território. Tá? Então, a área do dermatom ela fica muito bem evidente, muito bem marcada nas imagens infravermelhas. O envolvimento de raízes também, então, não só do nervo periférico, mas da raiz inteira, do trajeto inteiro, desde a região cervical até a ponta do dedo, uma compressão de radicular C6, por exemplo. Então, isso facilita para o perito a correlação e o estudo do nexo causal. Lembrar que ela começa de uma região localizada e com o tempo ela vai se estendendo, né? Então, isso permite a questão do critério de temporalidade, cronológico. Aqui o dermátomo de raiz C6, pegando o polegar. Aqui o de C7, pegando o terceiro dedo, principalmente. Aqui C6, misturado com o mediano, desde a região cervical até a mão. E C8 ele já pega um pouco mais a região torácica, pega o quinto dedo, e é uma dor mais posterior, a imagem é mais posterior no braço aqui, ó, como a gente pode ver. Muitas vezes essas alterações de raízes baixas não necessariamente são da região cervical, elas podem ser do plexo braquial, então do desfiladeiro torácico, que é chamado de síndrome do desfiladeiro torácico, por compressões aqui congênitas, uma pessoa nasceu com uma costela a mais, ou às vezes até por esforço físico mesmo, compressões musculoesqueléticas nessa região, com fibrose nessa região, levando ao comprometimento do território aqui do plexo, né? Uma plexopatia. E aí você não vai ter uma imagem cervical posterior, mas é da região do pescoço, aqui como está mostrando, uma hiperintensidade do pescoço para o braço. Aqui o outro exemplo de desfiladeiro torácico com compressão venosa, e a gente vê uma circulação venosa colateral nas imagens. Desenhado aqui, o paciente colocou bilateral no desenho, aparece realmente bilateral. Com a imagem infravermelha sendo feita de uma forma contínua, a gente consegue trazer um retorno ao trabalho melhor, mais precoce, principalmente quando o diagnóstico é feito ali nos primeiros 2 a 6 meses. Então, se você faz o diagnóstico de lesões musculoesqueléticas dentro dos primeiros 2 meses, você tem 90% pelo menos aí de retorno à atividade, ao mesmo tipo de trabalho, né? Aí até 6 meses, 60% das pessoas vão praticamente voltar realmente à atividade. Mas se passa de 1 ano, essa chance de retorno ela já cai para 35%. E se passar de 2 anos sem o diagnóstico claro, já cai para 15%. Por isso que a imagem infravermelha ela é rápida, segura, fundamental para o diagnóstico seguro aí, muito antes do que os exames anatômicos mostram. Então, você ganha esse tempo na reabilitação do paciente antes que chegue à incapacidade. E os que têm que retornam ao trabalho, né, ou que foram monitorados com infravermelho, o tratamento da dor desses pacientes, 90% deles retornam ao trabalho, sendo 81% na mesma função quando a gente monitora com infravermelho. 9% em outra função e 9% acabam não retornando ao trabalho. Quando você não tem infravermelho nesse acompanhamento, esse retorno pode ser muito mais baixo e pela falta da objetividade se realmente aquele tratamento fisioterápico, que é o mais utilizado, está sendo efetivo ou não. Tá? Então você pode monitorar. Uma outra complicação grave, que é muito debilitante, é a síndrome de dor regional complexa, ou também chamada de síndrome de distrofia simpático-reflexa, na terminologia antiga. E ela causa modificações no angiótomo, quer dizer, na parte vascular da mão ou do membro, das extremidades, de uma forma muito intensa.
Ela vai progredindo de alterações mais hiperintensas nas fases mais iniciais para alterações mais hipointensas ao longo do tempo. Então, quanto maior a duração da síndrome regional complexa, mais prevalente é a tendência das extremidades se tornarem mais frias no lado afetado. Então, a diferença aí, tem fórmulas para calcular isso. Então, eu calculo pela diferença de temperatura, por exemplo, utilizando essa fórmula, eu tenho uma ideia da quanto tempo, mais ou menos, essa pessoa já tem uma síndrome regional complexa. Então, isso faz calcular aqui o tempo do início da doença. Então, tem fórmulas que estimam essa duração. Claro que se você faz uma imagem na sequência, você tem então um prognóstico, uma previsão ou o cálculo de quando possivelmente iniciou essa alteração. Tá? São cálculos de regressão linear que é possível por meio de fórmulas chegar nesses resultados.